Imagine um jovem que decide tomar as rédeas do destino nas próprias mãos, não por mero capricho, mas porque ele sente lá no fundo do seu ser que a liberdade é um direito inalienável. Esse é Lelouch Lampreauge. 時間がたっぷりある。後悔する時間が。だわ。ルルーシュ・ランペルージュ。 O protagonista de Code Geass. Um personagem que se vê em um mundo onde a opressão e o controle do Estado esmagam qualquer fagulha de autonomia. Agora, para quem já ouviu falar das ideias libertárias, é quase impossível não traçar paralelos entre a luta de Lelouch e os princípios defendidos por grandes pensadores da liberdade. Lelouch não é só mais um revolucionário de um anime, não. Ele é um estrategista impiedoso, mas com o coração pulsando por justiça e liberdade. Desde os primeiros episódios, percebemos que o seu objetivo maior não é simplesmente derrubar um regime tirânico, mas devolver às pessoas o poder de decidirem os seus próprios caminhos. Ele se rebela contra a Britânia, não só para vingar a morte de sua mãe e proteger a sua irmã, mas porque entende na carne o quão devastador é viver sob o domínio de uma autoridade absoluta. Os libertários defendem uma sociedade onde o governo não interfira na liberdade individual e onde o controle coercitivo seja reduzido ao mínimo necessário para garantir a segurança. Lelouch se alinha a essa visão ao perceber que o poder do Estado, no caso o Império de Britânia, é a raiz da escravidão e da miséria de milhões. E como ele faz isso? Com inteligência, estratégia e, claro, o lendário poder do Geass, que ironicamente também levanta questões profundas sobre a natureza da liberdade e o perigo de exercer controle absoluto, mesmo com as melhores intenções. Mas Lelouch ele sabe que qualquer revolução precisa de sacrifícios, e ele abraça o papel de vilão para conseguir a verdadeira vitória. Um mundo onde as pessoas possam ser realmente livres. Não é diferente de quando pensadores libertários dizem que, para conquistar a liberdade, é preciso estar preparado para enfrentar os riscos e suportar as consequências de viver sem as correntes do Estado. Lelouch, com seu senso de propósito, nos mostra que a liberdade não é um prêmio dado por um governo benevolente. É algo que deve ser conquistado, custe o que custar. E é aqui que a nossa jornada começa. Lelouch ele não é um herói comum. A sua luta não é simplesmente por derrotar um império. É sobre o que significa ser livre e até onde estamos dispostos a ir para conquistar a nossa liberdade. Ele desafia tudo o que conhecemos sobre poder, moralidade e autonomia. E isso é só o começo dessa análise entre a brilhante estratégia de Code Geass e as ideias libertárias, onde vamos explorar as suas ações e dilemas morais que nos deixam questionando: o preço da liberdade vale qualquer sacrifício? A linha entre libertação e tirania ela pode ser perigosamente tênue, e Code Geass nos mostra que até mesmo as melhores ideias podem se corromper quando o poder absoluto está em jogo. Lelouch, com seu Geass, possui a habilidade de dar ordens incontestáveis, transformando qualquer um em seu peão. E é aqui onde a filosofia libertária e a moralidade elas se entrelaçam num jogo complexo. Será que para conquistar a liberdade é aceitável usar de controle total? Lelouch acredita que sim. Ele entende que o Império da Britânia é um monstro que não pode ser enfrentado de frente. Ele precisa ser sabotado, manipulado e destruído de dentro. Sua habilidade de manipulação política e militar não é diferente das táticas revolucionárias sugeridas por pensadores libertários que argumentam que o Estado, sendo inerentemente coercitivo, só pode ser combatido de maneira estratégica. No entanto, ao mesmo tempo, Lelouch usa o poder para forçar mudanças que ele acredita serem necessárias, mesmo que isso signifique manipular as massas e enganar aliados. E é aqui que as coisas começam a ficar complicadas. É fácil dizer que defendemos a liberdade, mas e quando confrontados com a necessidade de controlar os outros para alcançar esse objetivo? As ações de Lelouch são um lembrete brutal de que o poder absoluto, mesmo quando exercido com boas intenções, pode se tornar tão opressor quanto o regime que ele deseja derrubar. Ele se torna uma figura quase divina, um messias sombrio que promete salvar a humanidade, mas que ao mesmo tempo se torna um déspota para muitos. Os libertários muitas vezes debatem o dilema do uso da força. Se um regime ele é opressor, há momentos em que é moralmente justificável recorrer a métodos violentos. Quando Lelouch decide que o fim justifica os meios, ele nos deixa com uma amarga reflexão. A liberdade ela pode, por vezes, demandar atos de crueldade? Vemos esse dilema no famoso massacre da Eufêmia, uma das cenas mais impactantes do anime.
Quando o Geass de Lelouch foge do controle e ele dá uma ordem catastrófica, vemos como até um defensor da liberdade pode causar destruição irreparável. Porém, Lelouch ele não desiste. Ele carrega o peso das suas decisões, aceitando a dor e o ódio que resultam delas, porque ele acredita que a liberdade futura vale mais do que o conforto ou a sua reputação. E isso ecoa as ideias libertárias de responsabilidade individual e a noção de que uma sociedade livre exige que as pessoas estejam dispostas a pagar o preço pelas suas escolhas. Lelouch ele se coloca como um bode expiatório, o vilão da história, mas talvez seja exatamente isso que ele precisa ser para alcançar a sua utopia. No fim, essa ambiguidade moral é o que torna Lelouch fascinante. Ele sabe que a liberdade e controle caminham lado a lado, e o seu uso do Geass serve como uma metáfora sombria. Podemos dizer que queremos ser livres, mas sempre haverá a tentação de controlar para alcançar essa ordem. A questão é se, no fim, os sacrifícios realmente valerão a pena, e é isso que exploraremos agora. Veremos os impactos das suas ações sobre o mundo e como os sonhos de liberdade de Lelouch se compara com a própria realidade das ideias libertárias. Lelouch jogou o dado, e o mundo não seria mais o mesmo. No seu rastro, sobraram ruínas, desconfiança e um amargo gosto de sacrifício. Mas para entender até onde ele estava disposto a ir, precisamos refletir sobre os impactos reais de suas ações. Aqui, o ideal de liberdade que Lelouch tanto almeja começa a mostrar as suas rachaduras, e o sonho de libertar o mundo de Britânia se mistura com uma realidade cheia de sofrimento e caos. À medida que sua revolução se desenrola, vemos um padrão que qualquer estudioso das ideias libertárias poderia reconhecer. O colapso do Estado é uma proposta tentadora, mas o vazio que ele deixa nem sempre é preenchido por algo melhor. O desejo de derrubar um sistema opressor, ele é poderoso. Mas o que vem depois disso? Essa é uma pergunta no qual Lelouch constantemente se depara. Enquanto ele constrói a Ordem dos Cavaleiros Negros e manipula alianças, fica claro que seu poder, mesmo quando bem intencionado, também cria novos tiranos em potencial. Lelouch age como um libertador, mas muitos os vê como um tirano mascarado, um manipulador que brinca de Deus com a vida das pessoas. As rebeliões que ele incita, as batalhas que ele comanda, tudo isso resulta em perdas devastadoras. E aqui entra a crítica clássica que muitos libertários fazem à própria ideia de revolução. O perigo de substituir uma opressão por outra. A sociedade ela precisa de ordem, sim, mas quem decide qual ordem é justa? O próprio conceito de liberdade se torna distorcido quando alguém como Lelouch, com seu poder imenso, decide quem é digno de ser livre. E então vem a ideia de responsabilidade. Se liberdade e propriedade são os pilares do pensamento libertário, Lelouch nos obriga a questionar: como podemos garantir que as pessoas terão controle sobre suas próprias vidas quando um herói messiânico está no comando? Não há dúvidas de que o mundo de Britânia precisa de mudança, mas Lelouch também nos mostra que a liberdade imposta não é liberdade de verdade. E por mais que lute por um mundo onde ninguém tenha que viver sob o jugo do outro, no fundo, sua revolução ainda é um espetáculo onde ele controla os fios. Ele se torna uma figura quase divina, que decide o destino de milhões. Os danos colaterais de sua guerra não são apenas números em uma planilha. São famílias destroçadas, cidades reduzidas a cinzas, pessoas que nunca pediram para estar no meio de um conflito tão grande, e a realidade das guerras por liberdade, ela é brutal. E Lelouch não se esquiva disso. Ele suporta o ódio de todos e carrega o fardo de ser o vilão, porque ele acredita que esse sacrifício é necessário. Mas a verdade é que ele é assombrado por cada decisão, e as suas ações questionam a própria essência da liberdade que busca. Se todos esses horrores são o preço para pagar, será que o jogo realmente vale a pena? E é isso que nos deixa intrigados, com um nó na garganta. Lelouch vive em um mundo onde a utopia parece ao alcance, mas sempre fora de seu controle. Ele se torna a própria sombra da tirania que o despreza, e os libertários se perguntariam se a sua abordagem para derrubar o Estado realmente respeita a liberdade individual ou se é apenas uma forma disfarçada de despotismo. Será que todo o sacrifício de Lelouch ele faz sentido no final? Ou será se esse sonho de liberdade
estava condenado desde o início. Em meio ao caos e à destruição, surge um plano tão audacioso quanto trágico. A criação de um mundo onde ele, o autoproclamado demônio, será destruído para que a paz e a liberdade possam florescer. E é aqui que Lelouch se torna algo além de um revolucionário ou libertador. Ele se torna um mártir, um vilão necessário. Ele entende que o mundo está cansado de ser manipulado por figuras de poder, seja o Império de Britânia ou ele próprio. Por isso, Lelouch faz o sacrifício supremo. Ele decide usar o seu próprio Geass para manipular o destino uma última vez, assumindo a persona do tirano definitivo. Ele se coroa como um imperador, o monstro mais odiado da Terra, consolidando todo o poder em suas mãos. E então, no ato final de sua grande jogada, permite que Zero, o seu alter ego heróico, o mate publicamente. Esse sacrifício final, o Zero Hacking, não é só uma estratégia militar ou política, é uma personificação da filosofia libertária levada ao extremo. Lelouch entende que o maior inimigo da liberdade é o poder concentrado, e ele escolhe se tornar o maior símbolo de tirania para que o mundo possa se unir contra ele. Assim, ao ser morto pelas mãos de Zero, ele quebra o ciclo de violência e poder absoluto, deixando para trás uma sociedade que, ao menos por um tempo, pode decidir o seu próprio destino sem o medo de uma autoridade onipotente. E aqui vemos uma das maiores ironias da luta de Lelouch. Para libertar o mundo, ele teve que se sacrificar completamente, destruindo a própria imagem e legando sua memória ao ódio. É um lembrete sombrio de que a liberdade muitas vezes exige sacrifícios que vão além do físico, algo que os libertários reconhecem como o preço que se paga para garantir que o Estado não se torne uma força opressora. Mas Lelouch nos mostra algo ainda mais profundo. Ele não acreditava que podia ser o salvador do mundo sem se tornar um monstro no processo. Os libertários defendem que a liberdade individual deve ser protegida a qualquer custo, mas Lelouch ensina que mesmo a liberdade ela precisa de vigilância constante, e às vezes de um sacrifício extremo. Ele nos força a encarar um paradoxo. Podemos desejar a liberdade absoluta, mas a complexidade da sociedade humana muitas vezes significa que o caminho para ela nunca será simples ou livre de manchas. Seu ato final cria um espaço onde as pessoas podem ter a chance de governar a si mesmas, sem o peso de uma autoridade esmagadora. Então, a grande pergunta que fica é: valeu a pena? O sonho de Lelouch foi alcançado, mas a um preço imensurável. Ele se torna um martírio odiado, uma figura que será lembrada como o tirano derrotado. A sua visão era libertária em essência, mas a sua execução foi manchada com sangue e controle. No entanto, o legado de Lelouch é a prova de que, mesmo os mais nobres ideais podem exigir escolhas que desafiam qualquer moralidade simples. Ele deixa para trás um mundo onde as pessoas, ao menos por um tempo, têm a chance de escolher o seu próprio destino, sem a sombra de um império ou um messias. No final, a história de Lelouch nos lembra que a luta pela liberdade nunca é fácil, nem pura e nem sem sacrifícios. Ele desafia as nossas crenças e nos força a refletir sobre até onde estamos dispostos a ir para garantir que a liberdade, uma vez conquistada, ela permaneça. O seu legado não é apenas de um revolucionário, é de um herói trágico que sabia que, para que as pessoas pudessem viver livres, elas teriam que se tornar a própria personificação do mal, e então perecer carregando consigo todos os pecados da tirania.